Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no canal do YouTube. É uma aula onde eu apresento para vocês as diferenças entre o SPDA interno e o SPDA externo. Essa é a aula 1. Em junho, eu vou elaborar para vocês a aula 2, que vai dar continuidade aos conceitos relacionados a SPDA interno e SPDA externo. Boa aula para todos vocês. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube, uma aula relacionada ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Vou mostrar para vocês as diferenças entre um SPDA interno e o SPDA externo e mostrar também a importância de se avaliar tanto o SPDA externo quanto o SPDA interno em uma estrutura a ser protegida. Essa será a aula número 1. Bom, para iniciarmos sobre o SPDA interno, é importante fazer uma breve introdução e observar, pessoal, que as descargas atmosféricas, elas causam sérias perturbações nas redes aéreas de transmissão e distribuição de energia, além de provocarem danos materiais nas edificações, sem contar, pessoal, com os riscos de vida a que as pessoas e animais ficam submetidos. Então, as descargas elétricas são de suma importância e criticidade quando atingem uma estrutura. É importante observar que, segundo a NBR 5419, a estrutura tem que ser protegida por 4 tipos de descarga atmosférica. A primeira que vocês estão vendo aqui é a descarga S1, que é a descarga que atinge diretamente a estrutura. A descarga S2 é aquela descarga que cai próximo à estrutura. A descarga S3 é aquela descarga que atinge uma linha de energia de sinal que vai adentrar a estrutura a ser protegida. Outro tipo de descarga a ser protegida é a descarga S4, que é aquela descarga que cai próximo a uma linha de energia de sinal que adentra a edificação. Então, é necessário a existência de um SPDA externo e um SPDA interno para efetuar a proteção contra as descargas diretas e as indiretas em linhas de energia de sinal e na estrutura. Isso é muito importante fazer essa avaliação. Bom, para isso, vamos definir o que é o SPDA externo. O SPDA considera-se que a principal, pessoal, e mais eficaz medida de proteção contra danos físicos é o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, conhecido como para-raio. Geralmente, o SPDA ele é composto por 2 sistemas de proteção, que é o sistema externo e o sistema interno, para que esses 2 sistemas unidos consigam dar proteção às descargas atmosféricas S1, S2, S3 e S4. O SPDA externo, pessoal, ele é destinado a interceptar uma descarga atmosférica para a estrutura por meio do seu sistema ou do seu subsistema de captação, que são os terminais aéreos,
a malha de captação, o mastro de Franklin. E também conduzir a corrente de descarga atmosférica para a Terra de forma segura. Isso é realizado pelo sistema interno através do subsistema de descida, que vai conduzir a descarga captada, né, através dos cabos de descida. E o outro subsistema, ele tem a função do SPDA externo, tem a função de dispersar a corrente de descarga atmosférica na Terra, por meio do subsistema de aterramento, também conhecido como sistema de dissipação, onde toda descarga, ou toda não, 50% da descarga, porque 50% da descarga, ou 50% restante, ele retorna pelas instalações elétricas, né, através do sistema de aterramento. Por isso é necessário a medida interna de proteção, né, que é o SPDA interno que nós estamos observando. Essa figura ilustra o SPDA externo, seu subsistema de captação, são os captores e os cabos de captação, os mastros, terminais aéreos aqui, onde eu estou passando o mouse para vocês. O subsistema de descida é onde vai conduzir a corrente para o subsistema de aterramento, né? Mostrado aqui na figura, toda em volta da edificação, conforme estabelece a NBR 5419 de 2015, por exemplo, que é a norma mais atual do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Pois bem, pessoal, aqui vocês podem observar o SPDA externo. Bom, e o SPDA interno? O que é esse tal de SPDA interno? Ele é destinado, pessoal, a reduzir os riscos com centelhamentos perigosos, dentro do volume de proteção criado pelo SPDA externo, fazendo uso de quê? De ligações equipotenciais ou distância de segurança, que a gente chama de isolação elétrica, entre os componentes do SPDA externo e outros elementos eletricamente condutores internos à estrutura. Muito importante. As principais medidas de proteção contra os riscos devido às tensões de passo e de toque, né, nos seres vivos, constituem-se em 2 itens. Reduzir a corrente elétrica que flui por meio dos seres vivos, por meio de isolação de partes condutoras expostas e ou por meio de um aumento da resistividade superficial do solo. Reduzir a ocorrência de tensões perigosas de toque e passo por meio de barreiras físicas e ou avisos de advertência. Então, o SPDA interno são medidas de equipotencialização, ou seja, de ligações equipotenciais, medidas de segurança que evitam riscos de tensões de toque e de passo. Isso pode ser provocado pelas descargas indiretas e diretas, como mostrado no primeiro slide. Ainda no SPDA interno, a equipotencialização, que é uma ligação ao SPDA de partes condutoras separadas por conexões diretas ou via dispositivos de proteção contra surto, que são os DPS. Para reduzir o quê, pessoal? Qual a importância da equipotencialização? Para reduzir as diferenças de potencial causadas pelas descargas
atmosférica e o centelhamento que essas descargas podem produzir. Tanto descargas diretas na estrutura, indiretas na estrutura, direta à linha de energia de sinal que alimenta a edificação ou próximo dessa linha. De uma forma geral, eu costumo informar e exaltar que é desejável a instalação do maior número possível de cabos que interligam o eletrodo de aterramento, que é lá o subsistema de aterramento, aos elementos a serem aterrados e que esses tenham, obviamente, o menor comprimento possível para evitar aumento de impedância naquele caminho. Ainda sobre a equipotencialização, que faz parte das técnicas de proteção interna do meu SPDA interno, a equipotencialização, como ela pode ser obtida? Ela pode ser obtida por meio de interligação do SPDA com as instalações metálicas, estruturas metálicas, grades, tubulações metálicas, etc. Sistemas internos, interligação aos sistemas internos, partes condutivas externas e linhas elétricas conectadas à estrutura devem ser protegidas, fazendo parte do meu SPDA interno. Devem ser considerados os efeitos causados quando uma equipotencialização é estabelecida, né, com sistemas internos. Isso para fins de proteção, pois uma parte da descarga atmosférica ela pode fluir por tais sistemas. Então, quando a descarga atinge o sistema de captação, passa que é o sistema externo, que é o SPDA externo, e desce para a descida e vai dissipar no subsistema de aterramento, 50% dessa descarga retorna para as instalações elétricas. Por isso, é importante medidas de proteção internas, que é o SPDA interno, para evitar os danos aos equipamentos eletroeletrônicos e à vida das pessoas, obviamente. Ainda falando de equipotencialização, os meios de interligações eles podem ser, da equipotencialização, meios diretos, condutores de ligação, onde a condutividade elétrica não seja garantida pelas ligações naturais, né, da estrutura. Indireto, dispositivo de proteção contra surto, né, onde a conexão direta por meio de condutores de ligação não possa ser realizada. E indireto também através dos centelhadores, sempre quando não possível a interligação direta. Então, essas medidas, né, constituem tipicamente em ligações entre partes metálicas das instalações e destas ao SPDA, direta ou indiretamente, né, envolvendo as massas metálicas de equipamentos, os condutores de proteção, malhas dos condutores instalados sobre os equipamentos sensíveis à blindagem. Isso é muito importante, né, fazer essa equipotencialização para evitar as diferenças de potencial. Ainda falando no SPDA interno, as medidas internas de proteção, temos o barramento de equipotencialização. O barramento de equipotencialização principal, conhecido como BEP, ele é destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização principal. Existem também os barramentos locais. Quando você tem uma edificação horizontal muito extensa, você cria um barramento de equipotencialização suplementar ou barramento de equipotencialização local. Esse barramento é destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis numa equipotencialização suplementar ou equipotencialização local. Aqui eu trago para vocês o barramento de equipotencialização. Nesse barramento de equipotencialização,
representado aqui o BEP, vocês vão ligar a tubulação de água, a tubulação de ar-condicionado, a tubulação de gás, né? E nesse barramento, ele tem uma conexão com o eletrodo de aterramento principal. Aqui vocês podem observar que tem uma equipotencialização aqui, ligando a tubulação metálica aqui onde o cabo de energia está passando, ao sistema de equipotencialização. Isso constitui o barramento de equipotencialização principal, que compõe o que nós chamamos de SPDA interno. Desta forma, pessoal, a gente conclui essa aula número 1. Nós vamos gastar mais uma outra aula para falar sobre agora o SPDA interno, quais as estruturas que devem ser equipotencializadas. Usamos a ABNT, a parte 1 e a parte 2, e o livro de instalações elétricas do João Mamédio Filho. Um abraço a todos e para o próximo mês eu tenho uma continuidade dessa aula 1. Um abraço.